pensava. Irmãos, a Páscoa era uma instituição antiga lá em Israel. Todos os filhos de Israel praticavam a Páscoa anualmente. Todo mês, todo dia 14 do mês de Nissan, Israel estava reunido para celebrar a Páscoa. Jesus, como judeu que era também da descendência de Abraão, não que ele tivesse sido gerado pelo descendente de Abraão, porque Jesus não foi gerado por homem algum, irmãos. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, mas numa mulher judia. Amém. E tendo sido criado em Israel, ele era conhecido também como judeu. E sendo judeu, ele costumeiramente participava da Páscoa todos os anos com os seus pais, porque a Páscoa era celebrada na casa de da família. Cada pai de família matava um cordeiro e então comia aquele cordeiro assado em brasas com pães asmos e ervas amargosas. E ali todo Israel cumpria esse ritual anualmente. Jesus também, ele participava da Páscoa na casa de seu pai, até ficar adulto. E ele então, para cumprir a sua missão, chamou para si os seus apóstolos e discípulos. E Jesus então já não passou mais a comemorar a Páscoa na casa de seu pai. Pelo contrário, ele celebrava a Páscoa com os seus apóstolos, porque ele tinha os apóstolos como uma família também, ou como a sua própria família. E então, todos os anos, eles estavam juntos e celebravam a Páscoa. Quando já estava chegando o tempo do seu sacrifício, então Jesus desejou comer a Páscoa pela última vez, porque ele sabia que no dia seguinte ele seria sacrificado. Os apóstolos, sabendo que estava se aproximando o dia da Páscoa, eles chegaram a Jesus, pois Jesus já havia dito a eles que estava desejosamente ansiando a comer a Páscoa pela última vez, porque ele sabia que aquela Páscoa era a última, porque ele seria sacrificado por alguém falei. E então os apóstolos chegaram a ele e perguntaram: Mestre, aonde tu queres que nós vamos fazer os preparativos para a Páscoa? E Jesus disse assim: vocês vão nesta cidade, nessa aldeia que está de fronte, e vocês vão encontrar o homem que vem indo ao encontro de vocês. Ele vem trazendo um cântaro de água no seu ombro. E quando vocês encontrarem com ele, vocês sigam a ele. Amém, Senhor. E quando ele chegar na casa em que ele entrar, vocês falem com o dono da casa. E transmita o meu recado. O mestre pergunta: aonde tu tens preparado um local onde ele há de fazer a Páscoa, participar da Páscoa com os seus discípulos? Ele vai mostrar a vocês no espaço do cenáculo. Já está pronto. E então ali vocês façam os preparativos. Então, irmãos, parece que Jesus sabia de tudo, né? Ele via tudo de longe. Jesus viu que
que ia acontecer daquele jeito, e os apóstolos acreditaram. Eles foram até a cidade, e ali, ao entrar na cidade, eles iam lá, seguiam um homem trazendo um cântaro de água no ombro. E eles disseram consigo mesmo, certamente é aquele. Quando o homem encontrou com ele, parece que passou direto e ele com certeza voltaram e seguiram aquele homem até a casa em que ele entrou. Quando o homem entrou na casa com o cântaro de água no ombro, então eles chamaram o dono da casa e transmitiram o recado do Senhor. E o dono da casa, irmãos, espontaneamente disse: vinde aqui e olhai para aquilo. Mostrou para eles um espaçoso cenário todo pronto para uma Páscoa. É verdade que faltaram alguns preparativos, porque aquela Páscoa que Jesus comeu, a última Páscoa com seus discípulos, irmãos, foi diferente da primeira, das outras, das demais Páscoas que Jesus participava, porque Jesus participou com seus discípulos. Foi uma Páscoa diferente. Eu acho que Jesus mandou levar para aquele lugar coisa que ele não tinha costume de fazer. Eles levaram vinho, levaram toalhas, levaram todos os utensílios, bacias, coisa que não era costumeiramente acontecia jamais nas outras Páscoas. E então, e a palavra de Deus diz aqui que no cair da tarde, Jesus foi para o local da Páscoa com todos os seus apóstolos. E ali o Senhor estava juntamente com seus apóstolos e começaram a comer a Páscoa. A Páscoa era um cordeiro, como já falei, um cordeiro de 1 ano de idade, era um cordeiro grande, né? E Jesus estava ali com seus 12 apóstolos. E eles passaram a comer aquele cordeiro. E ali, irmãos, algo interessante aconteceu. Porque enquanto eles comiam, o Senhor sentiu uma tristeza muito grande no seu coração. Não é porque ele sabia que ele ia morrer no dia seguinte, não. Jesus sabia que ele ia morrer no dia seguinte. E a Páscoa, o Senhor antecipou a Páscoa um dia. Porque o cordeiro pascal costumava ser morto no dia 14 do mês de Nisan. Como Jesus sabia que ele tinha que morrer no dia 14, porque senão ele não era o cordeiro de Deus, Jesus era o símbolo, aquele cordeiro era o símbolo de Cristo, irmãos. Jesus tinha que morrer exatamente no dia 14. Então ele antecedeu a Páscoa e comeu a Páscoa com seus discípulos exatamente no dia 13, entrando para o dia 14. Ao pôr do sol do dia 13, entrando já o dia 14, Jesus estava com seus discípulos. Comeu a Páscoa no início do dia 14. Já dentro do dia 14, porque o dia começa ao pôr do sol, né? Sim. E Jesus comeu a Páscoa exatamente dentro do dia 14, mas ele antecipou, porque os judeus comiam no final do dia 14. Jesus comeu no início do dia 14, porque ele tinha que anteceder, porque no dia 14 ele morreria. E ele sentiu uma tristeza muito grande ali. Por quê? Não é porque ele ia morrer, ele estava preparado para morrer. Mas a tristeza é porque ele sabia que no meio dos 12 apóstolos que ali estavam, tinha um que era o diabo, estava ali o traidor. E ele sentiu uma tristeza muito grande. E ele falou para os seus discípulos: eu escolhi dentre vós 12, mas um de vós é o diabo. Porque em verdade eu digo que nesta noite um dentre vocês vai me trair. E eles ficaram com muita tristeza, perguntando: quem será
que vai fazer isso. E o traidor indicado, irmãos, é exatamente Judas Iscariotes. E enquanto eles perguntaram, Senhor, será eu? E ali, irmãos, todos perguntavam. Eles não sabiam, não acreditavam que ele tinha um traidor. Mas tinha, irmão, um que já tinha vendido Jesus naquele dia. E então, irmãos, mesmo assim, irmãos, ele deu prosseguimento. Comeram a Páscoa por momento, quando já chegou numa determinada hora, o Senhor fez uma coisa muito interessante. Ele levantou-se da Páscoa, ele tomou um pão e rasgou o pão em pedaços e distribuiu entre os seus discípulos, dizendo: tomai este pão e comei. Este pão é o símbolo do meu corpo que será dado por vós. Tomai e comei. Amém, Senhor. Em memória de mim. Amém, Senhor. E quando eles terminaram de comer aquele pão, o Senhor tomou também um cálice de vinho e distribuiu entre eles e disse: tomai e bebei este vinho. Este vinho é o símbolo do meu sangue que será derramado por vós. Amém. Fazer isso em memória de mim. Sim. Porque todas as vezes que vocês comerem deste pão e beberem deste cálice, vós anunciais a minha morte até que eu venha. Amém, Senhor. Está vendo aí, irmãos? Jesus sabia de tudo que haveria de acontecer. Os discípulos não entenderam bem aquele gesto. Porque os discípulos nem sequer percebiam que Jesus haveria de morrer no outro dia. E então, eles comeram o pão e tomaram o cálice de vinho. E naquela hora, irmão, o Senhor instituiu uma coisa muito interessante também. Por isso que eu digo que aquela Páscoa foi diferente de todas as demais. Nas outras Páscoas não teve ceia de pão e vinho, as outras. E ali também o Senhor fez uma coisa interessante também, irmãos, que foi o lava-pés. O lava-pés não era costume de Jesus fazer aquele gesto nas outras Páscoas. Ele nunca lavou os pés de seus discípulos na Páscoa. E nem em condição alguma. Mas aquela Páscoa foi diferente das demais, irmão. Então, depois que ele deu a ceia a seus discípulos, eles tomaram, depois que comeram a Páscoa, depois que ele instituiu a ceia, ele disse que eles haveriam de fazer aquele gesto todas as vezes em memória dele. E então, ele também instituiu ali o lava-pés. É verdade, irmãos, que o livro de Marcos aqui não fala, o apóstolo Marcos não revelou o lava-pés. Mas João, o apóstolo, que também estava ali na ceia, ele registrou aqui no capítulo 13 do livro de João. Então, pode até acompanhar comigo. João 13. Desde que Jesus e João estavam na Páscoa também com Jesus, como os demais apóstolos, ele registrou. Aqui vai ver que Marcos registrou a Páscoa, registrou a ceia, mas registrou também o traidor, mas que o lava-pés o Senhor deixou para registrar. Aliás, quem registrou foi João, o apóstolo do Senhor. Veja o capítulo 13. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Verso 2. E acabando a ceia, está vendo aqui, irmãos? Acabando a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão,
que o traísse. Jesus, sabendo que o Pai ou seja, tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia de saiu de Deus e ia para Deus. Verso 4: levantou-se da ceia, tirou os seus vestidos e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou uma bacia e começou a lavar os pés aos seus discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu me lava-me os pés? Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não sabeis tu agora, mas tu saberás depois. Aleluia. Olha, irmãos, naquela mesma ceia, naquele mesmo ajuntamento, Jesus instituiu também, além da ceia, o Senhor levantou-se da ceia quando eles todos participaram, quando os apóstolos terminaram de comer o pão e tomaram o vinho. Jesus levantou-se da ceia, tirou a sua vestimenta, isto é, a sua capa, e pôs a parte e tomou uma toalha e cingiu-se com ela. Depois que ele cingiu-se com aquela toalha, ele pôs água numa bacia e saiu a lavar os pés dos discípulos, que ele não era acostumado a fazer isso nas outras Páscoas. E então, chegou ao pé do primeiro, lavou os pés dele, passou para o segundo, eles ficaram todos atônitos, não sabiam o que estava acontecendo, porque Jesus nunca tinha feito aquilo, e eles não eram dignos de que Jesus lavasse os pés deles. Mas aqueles que eram mais simples, até que admitiram, eles não estavam entendendo. E Jesus foi lavando até que chegou perto de Pedro para lavar os pés de Pedro, e Pedro não aceitou. Ele disse: Senhor, tu me lava os teus pés, mestre? Sim, Pedro, eu vou lavar os teus pés. E Pedro disse: não, Senhor, meus pés nunca lavarás. Demonstrava, que Pedro era mais entusiasmado, ele nunca ficava muito quieto, numa condição dessa, na sua simplicidade e humildade. Ele reconhecia a grandeza de Cristo e reconhecia também a sua pequenez. E disse: Senhor, os meus pés tu não lavarás. Eu deveria lavar os teus pés, mas tu lavar os meus não. E Pedro, Jesus disse: Pedro, o que eu estou fazendo, tu não vai entender agora. Mas depois tu vai entender. Não, Senhor, nunca me lavarás os pés, não aceito. E Jesus disse: Pedro, se eu não te lavar os pés, tu não tens parte comigo. Está vendo aí, irmão? Verdade. O tamanho da responsabilidade, uma coisa era séria. Pedro achava que não entendeu bem aquele gesto de Cristo. Nunca me lavarás os pés, mestre. Se eu não te lavar os teus pés, tu não tens parte comigo. E então Pedro disse: Senhor, se é assim, não somente os pés, mas as mãos e a cabeça. Jesus disse: Pedro, quem já se banhou, não precisa lavar senão os pés. O resto tudo está limpo. Aleluia. Em verdade eu vos digo que nem todos estão limpos, porque ele estava se referindo a Judas Iscariote, que estava ali no meio, que estava com seu coração sujo. Porque naquela mesma hora, com pouco tempo, ele saiu e foi entregar Jesus nas mãos dos inimigos e vendeu Jesus por 30 moedas de prata, como de novo nessa história.
E então, Jesus então lavou os pés de Pedro, irmãos. E Pedro então admitiu. Por quê? Porque Pedro disse, ou seja, percebeu que a situação era séria. Então, não somente a cabeça, os pés, mas as mãos e a cabeça. E nessa hora, irmãos, quando Jesus terminou de lavar os pés de todos eles, o Senhor foi lá na mesa, tomou a sua capa e vestiu novamente e voltou à mesa, aonde ele estava ali com os seus discípulos. E então, ele olhou para todos e disse: vocês entenderam o que eu vos fiz? Vocês me chamam Senhor e Mestre, e vocês chamam bem porque eu sou. Ora, eu sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, então eu vos dei o exemplo, para que como eu fiz, passar vós também. Amém, Senhor. Interessante, irmãos, os exemplos de Cristo. Verdade. Às vezes a gente quer ser tão exaltado, né? A gente quer ser tanta coisa quando que a gente não é. Essa bagagem toda. E Jesus, irmãos, por sendo filho de Deus, como uma pessoa tão importante, eu sempre tenho dito que Jesus foi a pessoa mais importante que já pisou nessa terra. Amém, Senhor. Jamais houve qualquer rei da terra, por mais rico que fosse, por mais sábio que fosse, para ter jamais a condição de ter chegado aos pés de Cristo, irmãos. Porque Jesus foi a pessoa mais importante que já pôde deixar o seu registro nesta terra. Foi Jesus, o Filho de Deus. E ele, irmãos, nos deu um exemplo de simplicidade, de humildade, nos deu exemplo, como ele mesmo disse, para assim como eu fiz, passai vós também. Amém. Você imagina, irmão, se Jesus nunca tivesse lavado os pés dos seus discípulos? Será que nós hoje praticávamos a ceia do Senhor lavando os pés uns dos outros? Fazia não. Quantas pessoas estão aí, quantas denominações praticando ceia outras vezes até, jamais se atreveram a lavar os pés do seu irmão? Por quê, irmão? Porque ainda existe sobre eles o espírito da exaltação e achar que lavar o pé do seu irmão é se humilhar ou ser humilhado. Como a palavra de Deus diz, que bem-aventurado aquele que reconhece a grandeza do seu irmão. Amém. Por isso que Jesus fez, demonstrando que ninguém é maior que o outro, que os outros. Pelo contrário, nós somos todos filhos de Deus e irmãos uns dos outros e digno de lavar os pés uns dos outros. Verdade. Eu creio. Este exemplo, irmãos, Em nome de Jesus. que Jesus nos deu, este exemplo fala muito alto no meio da igreja de Deus. Verdade. Porque a ceia do Senhor, irmão, a igreja de Deus era acompanhada também com o lava-pés, a ceia do Senhor de ano em ano, como Jesus, ele instituiu a ceia no dia em que ele comeu a Páscoa pela última vez. E Jesus disse assim: todas as vezes que vocês comerem deste pão e beberem deste cálice, vós anunciais a minha morte até que eu venha. Aleluia. Então, Amém. irmãos, a ceia do Senhor não é uma coisa que já deveria ter terminado ou que possa terminar a qualquer hora. Pelo contrário, a ceia do Senhor ela tem que perdurar até a vinda do Senhor, porque foi assim que ele falou. Acho interessante quando o apóstolo Paulo, que veio há 10 anos depois da morte de Jesus, quando ele se converteu,
E o Senhor apareceu a ele, como ele falou, no valor da ceia. Deu a instituição da ceia para Paulo. Podemos até observar aqui no capítulo, para concluir a mensagem. Aleluia. Aqui no capítulo 11 do livro de 1 aos Coríntios, o versículo 26 e o 27, versículo 23 em diante, diz assim: porque eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou um pão, e tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, Aleluia. que é partido por vós. Amém. Fazer isto em memória de mim. Verso 25. Por semelhantemente, também depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes deste cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Está vendo aqui, irmãos? Então o apóstolo Paulo, depois que ele se converteu, ele teve um encontro com o Senhor e o Senhor instruiu a ele. Acho que foi um dos únicos apóstolos que o Senhor mais instruiu, foi o apóstolo Paulo, que ele revelou coisa que nem os próprios apóstolos que andavam com Jesus não sabiam. É claro que os apóstolos participavam da ceia dos santos, eles sabiam disso aqui, mas o Senhor, o apóstolo Paulo, não recebeu essa instrução dos apóstolos, irmãos. Recebeu diretamente de Cristo, pois ele diz assim: eu recebi do Senhor. Amém, Senhor. Porque também vos ensinei que na noite que o Senhor foi traído, ele tomou um pão e, tendo dado graça, partiu e deu ao seu discípulo, dizendo: tomai e comei. Esse pão é o símbolo do meu corpo que será dado por vós. Por semelhantemente, depois de haver ceado, tomou também um cálice e deu a seus apóstolos, dizendo: tomai e bebei. Porque todas as vezes que vocês comerem desse pão e beberem desse cálice, vós anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Verdade. Paulo revelando isso aqui para quem? Para a igreja de Coríntio. Então, significando que a ceia do Senhor, ela teve repercussão desde os dias dos apóstolos até hoje. Hoje, nós participamos da ceia do Senhor. A Páscoa não tem mais valor. A Páscoa, Jesus disse assim: eu desejei ardentemente comer convosco a Páscoa pela última vez. Então, a última Páscoa, irmãos, aprovada por Deus lá em Israel, foi aquela que Jesus comeu no dia em que antecedeu a sua morte. Daí para cá, nenhuma Páscoa lá em Israel tem mais valor diante de Deus. Até a de Cristo tinha, porque o poder de Deus não havia sido morto ainda. Mas no dia seguinte, o verdadeiro poder de Deus, que é Cristo Jesus, morreu crucificado. Então, se ele morreu, ressuscitou, então a Páscoa de Israel não tem mais nenhum valor. O valor agora, irmãos, é a ceia do Senhor, que substituiu a Páscoa. Por isso que Jesus diz todas as vezes que vocês comerem desse pão. Amém, Senhor. E Glória. beberdes, anunciais a minha morte até que eu venha. Então, meus irmãos, que Deus nos abençoe. Eu quis trazer essa mensagem, porque é de grande importância. Nós estamos já no meio da ceia, já está se aproximando, né? E fazer menção um pouco da ceia do Senhor, do que foi a Páscoa, do que é a ceia e a nossa atitude que nós ainda continuamos
fazendo o que Jesus nos mandou e é de grande importância para a igreja de Deus. Amém. Quando toda a igreja em nome de Jesus, Pai seja conosco. Amém.